Hoje no Cartório Contemporâneo. Veja a palestra na 7ª Concarte e 24º Congresso da Noreg BR. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, ocorreu o 24º Congresso ANOREG e 7ª Concarte. A 4ª palestra Inovação e Inteligência Artificial, o futuro dos cartórios. Gente, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Não sou de empresa, né? E a minha missão de vida é ensinar, minha missão de vida é educação. Né? Então, eu estou aqui para transmitir conhecimento, né? Não estou aqui para vender nada para vocês. Vender conhecimento, talvez, né? Vender tecnologias de conhecimento. Então, eu represento hoje o Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais e também sou o supervisor do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento do Registro Civil do Brasil, que hoje é capitaneado, né, pelo Operador Nacional do Registro Civil. Né? Deixa eu passar aqui. Então, eu estava falando sobre o contexto, né? Então, em 99, criamos então, um projeto Cartório Virtual. A partir de 2001, nós desenvolvemos uma série de trabalhos acadêmicos, né, relacionados à questão de tecnologias que pudessem ser utilizadas então, pelos cartórios brasileiros, todo tipo de cartório. Né? A partir de 2019, nós começamos a estudar inteligência artificial, né? E a inteligência artificial para os cartórios. Né? Como usar nos cartórios, né? Os cartórios de forma genérica. Né? E começamos a viajar ao mundo. Viajamos Canadá, Estados Unidos, Europa, me tornei cidadão eletrônico da Estônia, né? A Estônia é o país mais avançado do ponto de vista de tecnologia de informação e comunicação do mundo. Então, fui lá, fiquei um tempo lá, conhecendo, vendo como é que é, e aprendendo, né? Vendo tudo, e sempre procurando entender como é que funcionava os notários, como é que funcionavam os registros públicos, né? Os registros eletrônicos nesses países todos e coletando informação. A partir de 2019, começamos a fazer isso. Né? E aí aprendemos, então, uma série de informações a esse respeito. Né? E aí, a partir disso, nós detectamos, né, que nós precisávamos de conhecer ferramentas privadas, ferramentas de código-fonte. Nós detectamos que a inteligência artificial ela não poderia ser privada, porque quando a gente está usando no mundo, né, no mundo dos cartórios, nós temos muitos dados privativos, né, muitos dados das pessoas. Não dá para botar em sistemas externos, né, no mundo. Né, você tem que manter dentro do cartório. Né? Então, a nossa intenção é, vamos botar o sistema de inteligência artificial dentro dos cartórios, não fora dele. Né? Então, a IA privada, né, dentro do cartório. Para isso, tinha que ser barato, tinha que ser fácil de fazer. Né? Então, a gente procurou desenvolver, não, mas procurar entender e procurar ferramentas que fossem de código livre, código open source, que pudesse ser usado por nós. Né? Bom, o que mais? Nós aprendemos metodologias, como desenvolver sistemas com inteligência artificial. Então, a gente sabe desenvolver software, né, aplicativos sem IA. Mas, ok, a IA, como é que eu faço botar IA dentro do meu sistema? Né? Como é que eu incluo lá? Então, a gente desenvolveu e aprendemos essas metodologias. Né? Aprendemos a monitorar os sistemas agora com a inserção da IA. Né? Aprendemos também a como avaliar os sistemas, né, sem IA e com IA, para saber se a IA está dando alguma coisa boa, né? Está gerando alguma coisa interessante. Né? Bom, a partir disso, gente, nós criamos o seguinte, escrevemos um livro de mais de 500 páginas, que o livro está pronto, está em revisão final, mês que vem está sendo lançado em São Paulo. Né? Ele está uma versão em português, mas vai ter versão em inglês e também em espanhol, porque a ideia é divulgar esse mundo inteiro, com 13 capítulos. Esse livro condensa, então, 5 anos de estudos, de trabalhos que nós desenvolvemos, então, principalmente para o registro civil, que era o nosso foco. Né? Temos um capítulo de introdução. O capítulo 2 é um capítulo que fala sobre teoria geral do registro civil e estatísticas vitais, mas no mundo. Né? Aquilo que o Banco Mundial, aquilo que a ONU, aquilo que as entidades do mundo inteiro entendem o que é registro civil e estatísticas vitais. Então, tem um capítulo só sobre isso. Ele não é específico do Brasil, é registro civil no mundo, nos países do mundo inteiro. Né? Depois temos um capítulo que é registro civil no Brasil. Então, a gente conta como é que é, do ponto de vista teórico, o registro civil no Brasil. Todos os passos, as legislações, os regulamentos, os provimentos, a gente faz uma condensação para explicar como é que é o registro civil no Brasil. Notem
Isso é um livro acadêmico, tá, gente? Isso é um livro de universidade. A gente tá usando esse livro agora, uma disciplina do curso, né, de graduação e mestrado em ciência da computação, né? E o pessoal do direito faz tal. Então, é um livro acadêmico, tá? Depois, temos um capítulo 4 que trata da inteligência artificial, conceitos, né? Não tem ferramenta, só conceito. O que é essa tal da inteligência artificial? Como é que ela surgiu? Né? O que ela é? Quais os benefícios? Quais os malefícios? Enfim, nós estudamos, mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista agnóstico. A gente não tem tecnologia. É um conceito geral que vai valer há mais 10 anos, 20 anos, 30 anos. Né? Então, nós explicamos para o leitor o que é a inteligência artificial. Depois, o capítulo 5, a gente trabalha sobre tecnologias e ferramentas de IA. A gente cita as ferramentas, mas a gente não descreve as ferramentas. Nós classificamos as ferramentas, todos os tipos de ferramentas, né? E a gente chama de artefatos tecnológicos, porque não é só ferramenta, né? São bibliotecas, são plataformas, são uma série de códigos, né? De elementos de computação que podem ser usados, então, para desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. Mas nós criamos uma classificação, desenvolvemos um método de entender todas essas ferramentas, né? E nós mostramos como aplicar isso, né, no registro civil. Note que todos esses capítulos, gente, sempre tem exemplos no registro civil. Podemos usar para isso, podemos usar para aquilo, podemos usar para aquilo. Tem centenas de exemplos de aplicações, né, de IA no registro civil. Né? Depois, o capítulo seguinte, né, que é a descrição das ferramentas e tecnologia. Aí sim, nós pegamos ferramenta por ferramenta, né? Artefato tecnológico por artefato tecnológico, por exemplo, OpenAI, a gente descreve OpenAI, Cloud, a gente descreve Cloud. Mas todos eles têm mais ou menos uma página e meia, descrevendo como é que ele é e dizendo, você pode usar dessa maneira, você pode usar dessa outra maneira. Então, tem, acho que uns 100 e poucas ferramentas descritas ali, que são as ferramentas mais usadas no mundo. Né? A gente fez um levantamento, e essas são as ferramentas mais populares, as mais usadas no mundo, e você pode estar em ordem alfabética, né? Classificada por tipo. Tá? Então, é muito fácil de você consultar, e tem todas as referências. Tem mais de 1000 referências bibliográficas a todo o material. Então, se você tem alguma coisa ali e quer saber mais da referência, clica na referência, ele abre lá o artigo, abre lá a página, ele abre lá o Git, né, onde está a informação a respeito daquela ferramenta específica. Né? Depois, gente, o que a gente fez? A gente fez um estudo do uso da inteligência artificial em serviços públicos. Né? Ou seja, capítulo 7, nós estudamos como que os serviços públicos da Inglaterra, ou do Reino Unido, utiliza inteligência artificial. Como no Canadá é usado a inteligência artificial. Como da Europa é usada a inteligência artificial. E nós descrevemos esses casos de uso, os casos de sucesso do uso da inteligência artificial, né, para serviços públicos. Né? E, a partir daí, nós estudamos no capítulo 8, nós colocamos no capítulo 8, o status da inteligência artificial no Brasil. Então, a gente descreve, né, tanto do executivo, do judiciário, né, do CNJ, aquelas ferramentas, aqueles experimentos, né, que o Supremo Tribunal tem utilizado, o próprio CNJ, né, o pessoal da academia, das empresas, né, as estratégias de governo para a implantação de inteligência artificial, a estratégia da Sociedade Brasileira de Computação, né, para o uso de inteligência artificial no Brasil, né, enfim. A gente descreve o estado da arte, né, da IA no Brasil. Como é que ela está hoje? Né? Nós falamos, inclusive, das propostas, né, que estão sendo discutidas no Congresso de uso da IA no Brasil. Né? Depois, o capítulo 9, aplicações de inteligência artificial no registro civil. Então, a gente descreve um monte de aplicações de IA no registro civil. Né? Mas não só chat, não. De coisas que podem ser embutidas, automático, né, que fica transparente para quem trabalha no registro civil. Né? Depois, o capítulo 10, a gente trabalha com IA no apoio às estatísticas vitais, é uma coisa que tem muito pouco no Brasil, o Brasil explora muito pouco, né? Mas gerar, né, relatórios, gerar reports, né, de estatísticas vitais para ser usado, né, para políticas públicas, para políticas privadas, enfim. Esses relatórios todos podem ser produzidos de uma maneira muito boa, né, utilizando a inteligência artificial. Né? Depois do capítulo 11, a gente discute regulamentação e desafios éticos. Né? Então, a gente descreve como é que deveria ser, né, a regulação da IA num país ou dentro do registro civil, né, em especial. Né?
No capítulo 12, nós propomos um planejamento para a implantação da IA no Registro Civil Brasileiro. Então, passo a passo, o que nós temos que fazer, metodologia, passo 1, passo 2, passo 3, e como implantar isso, né, aos poucos, essa IA no Registro Civil Brasileiro. Né? Temos, inclusive, uma subseção desse capítulo, uma subseção que trata de um planejamento estratégico de IA para o Registro Civil Brasileiro. Né? E aí, finalmente, nós temos um capítulo final de considerações finais. Né? Além do livro, que é um livro didático, nós também estamos desenvolvendo provas de conceito, né, que são exemplos de como usar, né, na prática. Você vai poder experimentar, né, laboratório de experimentação. Como é que eu faço para melhorar aqui o meu processo, sei lá, de registro de nascimento ou de óbito, ou um caso particular de troca de nome, sei lá, qualquer coisa. E está aqui, está aqui um exemplo. Você pode fazer assim, 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 e você experimenta, e você vê o resultado, e você começa a entender o que é essa tecnologia. Né? Então, esse é o nosso livro. Esse livro está sendo lançado agora, mês que vem, tá certo? Vai ser feito o lançamento lá em São Paulo. E nós já estamos contratando aí tradução para o inglês e para o espanhol, porque ano que vem vai ter versões também em inglês e espanhol. Né? Seria isso, gente. Eu queria dizer que a nossa universidade está à disposição de vocês. Nós temos cursos, né, de inteligência artificial na nossa universidade. Né? Então, a gente pode treinar, capacitar, vocês estão bem-vindos a fazer mestrado, doutorado nessa área. Né? Tá? Também graduação, se quiserem. Né? E esse é o meu recado. Tá? Muito obrigado. Quarta palestra, Inovação e Inteligência Artificial, o futuro dos cartórios. Inteligência artificial é um tema super relevante, vem sendo super discutido, eu venho sendo muito chamado para falar sobre esse assunto. E eu queria tentar dividir aqui a minha explanação, eu vou tentar ser bastante objetivo em dois movimentos que eu acho que são relevantes. Primeiro, falar sobre a perspectiva da tecnologia da inteligência artificial, e depois acho que a gente entender e colocar algumas pautas que são importantes sobre o uso de AI. E eu gostaria de começar dizendo que, acho que para quem trabalha com tecnologia, para quem está todo dia ali utilizando inovação tecnológica,
A gente escuta sempre falar de AI em painel e eu acho que AI é a coisa mais normal do mundo para quem trabalha com tecnologia, né? A gente usa esses prompts todos os dias já há algum tempo. Então, eu diria que não é nem Doutor, já explica o que é prompt, por favor. Vou explicar, lógico. A gente usa AI todos os dias no trabalho já há um tempo, né? E não é o protesto. Acho que quem trabalha com tecnologia, e talvez dentro do cartório de vocês, se perguntar para a pessoa que trabalha com tecnologia, você usa AI? A pessoa vai falar assim, uso. Não, uso já, uso faz tempo, uso alguma coisa, né? Essa inovação, ela já está dentro dos nossos ecossistemas, de alguma forma, bastante colocadas. Talvez a gente não saiba, a gente não fale, mas, assim, essas inovações, elas estão postas. Isso pressupõe uma prática de mercado muito básica, né? AI já é obrigação para boa parte de quem trabalha com tecnologia. Eu vou dizer que é o futuro. Para muita gente é o passado. Tá? A gente usa AI há muito tempo, né? Para uma série de coisas que são extremamente relevantes. E esse é um ponto importante. Essas inovações, elas são postas, às vezes, como inovações, mas muitas delas já estão postas, inclusive, dentro dos cartórios de vocês. Se vocês perguntarem para as pessoas que trabalham, elas já devem usar um ou outro programa, software, ou o prompt. E o que é o prompt, né? É quando você dá um código, quando você dá uma ordem para o seu AI para utilizar alguma coisa. Talvez o ChatGPT seja o mais conhecido de todos eles, e o prompt é quando a gente escreve lá no ChatGPT. ChatGPT, me fala tal coisa. Isso é um prompt, tá? O prompt, ele é a alma de quem trabalha com uma inteligência artificial low code. O low code é quando eu não sei codar, eu não sou tecnológico suficiente para codar. Eu uso uma plataforma que vai transformar o meu prompt, ou seja, aquilo que eu estou buscando, numa linha de código e vai chegar na inteligência artificial e vai fazer essa pergunta. Tá? Hoje a gente escreve a maioria dos prompts em texto, né? Você vai lá no ChatGPT e você escreve isso, ele te dá uma resposta, ou em áudio também, que é uma coisa extremamente utilizada. Então, acho que para nós que estamos aqui dentro de um ambiente competitivo, por mais que delegatários de um poder público estamos prestando serviço à população, acho que a nossa visão tem que ser uma visão de mercado. E a visão de mercado é AI é obrigação. Tá? É dado. Seja numa perspectiva mais institucional, menos institucional, é dado. Eu não vou nem discutir que é necessário, é futuro. Eu acho que essa não é uma discussão relevante. É fundamental na tecnologia. Já é tão importante quanto qualquer outra aplicação que a gente use hoje na tecnologia. A gente falava de cloud há uns anos atrás, hoje a gente já não fala mais de cloud, né? Ah, é cloud. Cloud é obrigatório, AI é obrigatório. Então, acho que nós já até passamos, do ponto de vista de quem trabalha com tecnologia, desse debate. É um debate dado obrigatório. Mas acho que um ponto importante é entender as aplicações possíveis de AI, é o que a gente vem fazendo muito no protesto. As aplicações fundamentais de AI servem para facilitar a nossa vida em atividades repetitivas e fundamentais que nós precisamos fazer. O AI é muito bom fazendo isso, ele é melhor do que nós, porque ele tem uma árvore de decisão infinita e ele consegue usar a tecnologia para decidir muito melhor e muito mais rápido aquilo que a gente pode fazer. E esse é um ponto fundamental desse debate. A capacidade que o AI tem de olhar uma série de possibilidades e falar, essa é melhor, é muito importante. E para nós que temos atividades muito conectadas a atendimento a público, o AI é fundamental em atividades de atendimento. Então, sem dúvida nenhuma, onde eu vejo uma aplicação muito forte, onde a gente usa muito AI, é para isso. Tá? Você tem que tomar cuidado, você tem que treinar seu modelo. Às vezes a gente escuta perspectivas de AI como se fosse uma coisa muito fácil. Né? Ah, pega lá e aplica. Né? Quem dera fosse assim. Tá? Os modelos caducam, como a gente fala na tecnologia. E o que é caducar? Ele te xinga de volta se você xingar ele, por exemplo. Você quer que teu cliente seja xingado? Ah, eu vou colocar o WhatsApp no cartório e vai ser o AI. Sim, treina bem seu modelo, tá? Não vai comprando qualquer coisa online, porque se você comprar alguma coisa online e o modelo não estiver bem treinado, te xinga de volta. E eu já vi isso acontecer algumas vezes, tá? Inclusive, uma das coisas que a gente faz e atrasou o nosso projeto de colocar um chatbot foi porque a gente começou a xingar o modelo xingou de volta. Isso acontece, isso é dia a dia, tá? Para quem trabalha com tecnologia, essas coisas acontecem. E assim, é fundamental você estressar seu modelo, até porque a gente sabe que uma das maiores críticas que existe dentro do ambiente de cartório é exatamente o fato de atendimento. Tá? Muitas pesquisas que a gente realizou no protesto para entender aonde o cliente mais tinha problema, né, onde ele via trava em relação ao atendimento do cartório, independente de ser protesto ou não ser protesto, era demora no atendimento. Então, se esse cara está indo para a internet, pode ser que ele já esteja numa relação estressada com você. Pode ser que ele já tenha tentado ir no cartório e não resolveu o problema. Então, ele já vai falar bravo. E dependendo da forma como ele fala, você precisa ter um modelo que tenha a capacidade de responder isso direitinho. Então, esse atendimento ele é fundamental e é muito importante. E o AI funciona muito para atividades que são recorrentemente repetitivas. Tá? Acho que assim, esse é um outro ponto muito importante, porque às vezes a gente escuta também algumas aplicações de AI como se ele fosse fazer o nosso trabalho, ser inovador, criar novas coisas e, desculpa, contar uma notícia ruim. Ele não é
criador. Ele é replicador de criatividade. Ele pega as melhores coisas que foram feitas e ele junta melhores coisas que foram feitas. Agora, sim, esperar que o AI vai ser o Steve Jobs e vai criar um novo iPhone, desculpa, acho que a gente ainda está muito distante disso. Inclusive do ponto de vista de tecnologia. Tá? A capacidade criativa e inovadora ainda está na cabeça humana, que inclusive criou o AI. Então, esperar que a gente vá conseguir ter ganhos de produtividade, ganhos de escala, isso o AI já provou que faz. Tá? Em alguns setores, muito mais do que outros. Mas, sem dúvida nenhuma, a capacidade de inovar e criar coisas novas, o AI está longe de conseguir fazer, inclusive por limitações técnicas do ponto de vista de tecnologia. Então, eu acho que ele é fundamental para a gente entender replicação contínua de trabalho, processos, burocracias, atividades. E não por menos a gente entende tanto e olha tanto a inteligência artificial dentro do âmbito do extrajudicial. Exatamente pelo fato de que muitos trabalhos e muitas funções relacionadas às atividades do cartório são atividades ligadas a perfis burocráticos. Então, sem dúvida nenhuma, ele ajuda muito nesse processo. Mas eu queria trazer um ponto importante, eu acho que a segunda parte da minha fala vem muito nesse contexto, da gente tomar cuidado com o canto da sereia da tecnologia. E o que é tomar cuidado com o canto da sereia da tecnologia? A tecnologia é meio. Ela tem que ser vista como meio, ela não pode ser vista como fim. E o AI ele nos puxa a ideia de que a gente vai poder parar de fazer o nosso trabalho porque a inteligência artificial vai fazer por mim. Quando a gente cai nesse canto da sereia, a gente está abrindo um espaço muito importante e muito perigoso para dizer que alguém pode fazer o nosso trabalho. Para dizer que talvez a nossa função não seja mais necessária, porque a tecnologia vai se regular sozinha. E se a gente entender a tecnologia como fim, a gente vai entender esse processo regulatório e vai falar assim, então não preciso mais de cartório. A tecnologia já não resolve? Na prática, a tecnologia já resolve mesmo, tá? Ela gera chaves, ela tokeniza, ela dá a possibilidade de eu guardar o token no meu computador, ela cria uma rede de blockchain possível que eu guarde essas chaves com bastante segurança e bastante informação. Mas eu ainda preciso de um delegatário dizendo, isso aqui é válido, isso aqui é importante, isso aqui tem legitimidade. Tá? Do ponto de vista de ferramenta, a legitimidade já consegue fazer isso. Mas é fundamental que a gente consiga entender que não é a tecnologia sozinha que vai fazer isso. Nós somos um país historicamente complicado em relação à fraude, nós somos um país que temos um histórico que precisa ainda de bastante legitimidade, e a gente tem que tomar cuidado para entender que essa é uma ferramenta muito poderosa para reforçar a função fundamental do âmbito extrajudicial. E reforçar isso é extremamente relevante para continuarmos aqui. Até porque, de novo, se a gente acreditar que essa tecnologia traz finalidade ao nosso trabalho, a gente não precisa estar aqui mais. E assim, há muitas movimentações acontecendo dentro desse debate. Se a gente acompanhar essas agendas, a gente sabe que esse é um debate. Não, a tecnologia já regula, não precisa mais. Não precisa mais de cartório. Para que tem cartório? Não precisa mais de cartório. A tecnologia já faz. Epa, não. Quem dá essa legitimidade ainda é o papel do cartório. E, de novo, num país como o Brasil, isso é extremamente relevante. Tá? Inclusive, boa parte dos debates que acontecem em âmbitos internacionais tem a ver com isso. A gente acha que a tecnologia é isenta, a gente acha que a tecnologia tem a capacidade de sozinha regular esse debate, mas ela não tem. Eu participei muito de uma série de discussões, eu era sócio do BTG Pactual, eu participei de muitas discussões nos painéis da FEBRABAN como responsável técnico na implementação da LGPD. E o meu principal debate era, legal, você está falando que a máquina vai julgar crédito, você vai dizer que a privacidade está dada. Mas não é bem verdade. Quando você pega essa base histórica, a base histórica de crédito no Brasil, por exemplo, replica desigualdades estruturantes que já existem no sistema brasileiro. Então, por exemplo, se você é mulher e se você é negra, você tem 80% menos de possibilidade de pegar crédito independente do seu perfil de renda, exatamente pelo fato que o modelo julga que você tem mais chance de gerar inadimplência. Então, a gente tem que tomar cuidado de enxergar essa isenção na tecnologia. A tecnologia não é isenta, ela está baseada em critérios sociais que estão postos. Então, é muito importante a gente entender isso, porque, de novo, quando a gente cai nesse canto da sereia, esse canto da sereia nos leva a pensar que o AI vai fazer tudo sozinho. Se ele vai fazer tudo sozinho, eu não preciso mais de extrajudicial. A gente tem que entender que essa solução ela é fundamental para reforçar a atividade, para dar legitimidade como meio e não como fim. Isso é fundamental, porque o uso da inteligência artificial é espetacular. Use e abuse de AI. Acho fundamental, a gente usa o tempo todo, tem uma série de coisas. Tem mais de 8.000 aplicações hoje dentro do protesto que a gente faz com inteligência artificial. Mas, de novo, a gente regula isso como meio. Eu não entendo que eu vou sair da atribuição e vou colocar esse negócio no meu lugar. De um lado, é tecnicamente impossível. Isso ainda não dá para fazer. Talvez um dia dê, hoje não dá.
Segundo, extremamente importante, isso é maravilhoso para comprar tênis. Né? Quando a gente faz um debate mais sociológico do uso da tecnologia, e vem muito da minha formação, isso é lindo. Mas na hora que a gente vai entender, por exemplo, como é que a inteligência artificial está sendo aplicada no debate político, a gente vê que o jogo não é bem esse. Quando a gente vê como é que a utilização dos algoritmos de redes que usam a inteligência artificial no debate político, não é esse. Tá? A gente vê outros movimentos, a gente vê coisas não necessariamente tão fundamentalistas. Então, acho que é sempre importante a gente aplicar o uso dessas soluções, principalmente nas frentes de atendimento. Para quem está ligado ao atendimento a público no cartório, use e abuse. O ChatGPT já é maravilhoso para esse tipo de coisa. Ele já te dá uma série de ferramentas e possibilidades legais. Você pode usar, principalmente hoje, a maior parte das soluções aplicadas estão ligadas exatamente ao fato de atendimento. Tá? As melhores aplicações de AI são muito legais dentro desse espaço. Mas, de novo, acho que é muito importante a gente também pautar um debate mais macro. E o debate mais macro da utilização da inteligência artificial é lembrar que a inteligência artificial precisa ser pensada como meio. Se ela for pensada como fim, arrisca a nossa vida, arrisca a nossa subsistência, arrisca a nossa atribuição. E aí eu estou falando, nossa, eu não sou tabelião, tá? Eu sou uma pessoa que vem de mercado, mas hoje me sinto tão parte do ecossistema do protesto como qualquer outra pessoa. Mas gostaria de deixar esse ponto, porque é um ponto muito importante também. Se a gente cai no canto da sereia, que essas soluções vão resolver toda a nossa vida, em algum momento pode acontecer o que a gente já vê como debate posto hoje na sociedade. Então, para que precisa de cartório? Então, para que tem fé pública? Não, a tecnologia autorregula. As experiências autorregulatórias de tecnologias mais maduras mostram que não tem autorregulação nenhuma. Piorou a vida das pessoas. Então, acho que é importante também fazer esse ponto para a gente entender e pensar criticamente sobre inteligência artificial. Agora, no âmbito da tecnologia, sem dúvida é uma ferramenta revolucionária, a gente usa bastante e é um uso obrigatório. Tá? A gente não é mais ou menos especial porque nós estamos usando AI. E acho que esse é um debate que a gente faz muito no protesto. Nós precisamos nos equalizar em relação ao que o mercado está fazendo. E o mercado já usa inteligência artificial há muito tempo. Então, assim, hoje eu não me sinto especial em dizer que eu uso inteligência artificial. Para mim é obrigatório. Todos os prompts e coisas que a gente desenvolve são fundamentais. E eu acho que é exatamente a partir daí que a gente tem um debate mais interessante sobre inteligência artificial. Na tecnologia ele é obrigatório, e do outro lado a gente sempre tem que pensar nessas utilizações. Já esgotou meu tempo, então queria agradecer. Muito obrigado. A quarta palestra é Inovação e Inteligência Artificial, o futuro dos cartórios. Eu vejo, sim, eu fico muito feliz que todas as atribuições já estão com projetos caminhando no sentido de implementação de inteligência artificial nas suas atividades. E acaba que a gente, mais ou menos, sabe onde funciona, né? O que a gente pode fazer na inteligência artificial. Eu sou Fernando Nascimento, né? Sou hoje vice-presidente do ONR e também diretor de tecnologia. E nós, lá no ONR, temos né, quando a gente entrou lá esse ano, começou em janeiro, a primeira providência nossa foi adotar, né, criar um departamento específico de inteligência artificial. Não havia na organização. Obviamente, isso é fundamental. Né? É um departamento onde vai pesquisar, estudar inteligências artificiais, testar, fazer essas testagens, né? E a gente vê a inteligência artificial como uma commodity. Ou seja, temos várias inteligências artificiais aí, e a gente vai, na medida das necessidades, da conveniência, do custo, do resultado para o que você tem, para aquela atividade que você precisa, você vai optando. Então, dessa forma que o ONR hoje vê inteligência artificial. Generativa, temos várias. Né? Então, vamos adotar aquela que melhor se adequa para aquele momento nosso ali. E quais os casos de aplicabilidade no registro de imóveis? Né? Hoje a gente vê blockchain, smart contracts, inteligência artificial, todas essas sopas de letrinha aí, né, palavras, no nosso dia a dia. E, assim, casos práticos. Tá? Eu vou trazer aqui um caso prático no registro de imóveis. Todos sabem, existe um provimento 143 do CNJ que determina que os cartórios de registro de imóveis precisam disponibilizar as imagens das matrículas, bem como o indicador real e pessoal para pesquisa, na respectiva plataforma nacional, que é o RI Digital. E a gente sabe que muitos cartórios já estão com essa atividade concluída, mas outros não. Então,
como uma necessidade que surgiu de apoiar esses cartórios, né, nessa solução, nessa entrega, foi desenvolvido um projeto de inteligência artificial no ONR, que a gente apelidou ali de inteligência artificial do registro de imóveis. Mas, obviamente, é apenas uma das ferramentas, né? Então, ela não contempla tudo. E ela tem ali o propósito, né, de cumprir o provimento, o prazo. O CNJ estabeleceu um prazo até 25 de maio do ano que vem, para que essas informações estejam disponibilizadas por todos os cartórios. E a gente precisa o seguinte, né, digitalizar e extrair os dados. E eu, né, lá no primeiro ofício, até quero saudar aqui Rafael, Jefferson, Marilene, equipe do primeiro ofício que está aqui. Quando eu entrei no cartório do primeiro ofício, em 2008, eu criei um grupo de pessoas, 16 pessoas que tinha em média na equipe, para fazer os indicadores real e pessoal. Levei 5 anos, né, para fazer, revisar tudo. E até hoje, às vezes, a gente tem ainda uma atividade de revisão nisso aí. Obviamente que a gente não tem esse prazo, os cartórios não têm mais esse prazo. Então, a gente precisava ter uma solução rápida para isso, né? Essa solução, então, ela vai ler, vai pegar a digitalização da imagem. Se o cartório ainda não tiver com a imagem digitalizada, existe um aplicativo para fazer a digitalização. Isso sobe numa plataforma do ONR, onde vai ter ferramenta de inteligência artificial lendo esse texto, essa imagem, e traduzindo aquilo em texto. Então, a gente fala extrair o texto bruto da matrícula, ou seja, o inteiro teor da matrícula. E essa inteligência artificial já faz isso com 99,7% de acuracidade, né? E aí você fala, mas ela tem 0,3% de erros, possíveis erros? Sim, mas eu falar que o humano erra mais, gente. Então, ela tem uma conversão muito melhor que nós temos no dia a dia. Eu sei porque a minha equipe, a gente fazia processo de revisão e a gente tinha um índice de erros das digitações. Com isso, né, a gente vai, então, estruturar esse texto. O cartório vai fazer a conferência desse texto, aprovar. E aí, o que o Renato falava muito bem, a atribuição é do registrador de imóveis. A inteligência artificial é apenas uma ferramenta. O oficial de registro de imóveis vai lá, dá o OK, né, e aí roda mais 2 inteligências artificiais para extrair daquele texto os dados do indicador pessoal, nome, CPF, profissão, estado civil, etc., e os dados do imóvel, né, apartamento, rua, bairro, cidade, etc., índice cadastral, que vai estruturar essa informação e disponibilizar para consulta, formando, então, o indicador real e pessoal das matrículas. Tem um vídeo aqui, vou passar rapidinho, eu acho que é o próximo slide, sobre essa ferramenta. Essa é a etapa da digitalização para quem ainda não tem a imagem da matrícula digitalizada. Pode ser feita por scanner normal ou pelo aplicativo, que é uma opção adicional. Nesse momento, a inteligência artificial está extraindo o texto bruto da matrícula. Para as matrículas manuscritas, e ainda existem alguns lugares que tem, a gente optou usar uma inteligência artificial que converte voz em texto. Nessa etapa está sendo extraído, então, o indicador real e pessoal. Obviamente, o cartório faz os ajustes necessários, faz as conferências, aprova
ser uma inteligência artificial, uma ferramenta que foi desenvolvida dentro do INR e vai ser disponibilizada para todos os registradores de imóveis do Brasil, mesmo aqueles que ainda não, ou mesmo aqueles que já têm todo o seu acervo digitalizado e os seus indicadores reais e pessoais estruturados. Por quê? Esse é o primeiro passo da inteligência artificial. Daí ela vai ter desdobramentos. Vou falar para vocês já já. Então, esse é o RI digital e, por coincidência, pessoal, exatamente hoje ele está sendo colocado em produção e disponibilizado para os cartórios. Primeiramente, aí eu já vejo registradores interessados, né? Primeiramente, tem um grupo de 10 cartórios que estão no piloto para fazer todas as validações e, na sequência, em 10 dias, vai estar disponível para todos os cartórios. Eu falei que esse é o primeiro passo, porque essa inteligência artificial, a gente viu que, para converter matrícula e estruturar indicador real e pessoal, ela teria uma vida limitada, mas ela tem muitas outras aplicabilidades. Então, quais são as outras aplicabilidades que a gente vai ter nos cartórios, nos balcões dos cartórios? A gente, embora o ONR tenha um projeto de registro eletrônico, que pressupõe que a gente vai receber um título em arquivos estruturados, que nossas matrículas vão estar em arquivos estruturados, e que nós vamos processar isso tudo de maneira estruturada, o título físico vai continuar chegando no cartório. A gente não vai poder falar assim, agora eu estou no sistema de registro eletrônico, não vou receber mais a escritura lá no balcão do cartório em papel. Não tem como e não podemos fazer isso, né? Ou, às vezes, a gente vai receber pelo R Digital, plataforma do ANR, né, onde todo público pode solicitar os serviços, mas esse arquivo ele vai estar apenas digitalizado. Ele não vai ser um arquivo estruturado, vai ser uma imagem de uma escritura do contrato. Nesse caso, a gente vai usar e falou aqui foi falado o termo aqui, treinar a inteligência artificial. Nós vamos treinar a inteligência artificial para ler esses documentos e também extrair desses documentos as informações necessárias para o que a gente precisa fazer dentro do cartório. Então, em vez de a gente ficar digitando nos campos dos sistemas as informações, a inteligência artificial vai fazer isso e vai fazer a imputação para a gente dentro do sistema. Uma outra utilidade extremamente importante, a estruturação da situação jurídica atualizada da matrícula. Como eu disse, o ENR tem alguns projetos importantes, né, estruturantes para o registro de imóveis. Um deles é o PID, que é o Programa de Inclusão Digital. Esse programa é focado nas serventias de pequeno porte, que tem dificuldade de tecnologia, né, e tivemos uma versão ano passado e outra versão esse ano. Então, esse ano tem mais de 1.000 cartórios contemplados no PID, recebendo computadores, scanners, servidores, né, para que possam adotar esse processamento, né, essa, vamos dizer, transformação do sistema de registro de imóveis. E foram aplicados, então, nesse projeto, 20 milhões de reais só esse ano, mais 10 milhões no ano passado. E um outro projeto que a gente tem é o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, onde hoje a gente tem um processo em transição misto, né? A gente recebe um documento, ainda que ele esteja eletrônico, a gente faz um processo inverso, a gente imprime uma matrícula e depois digitaliza esse processo. Obviamente, a gente faz uma ida e volta. Quantas vezes vocês imaginam que um documento vai e volta do computador para o físico e volta para o computador? A gente faz esse processo, né? Então, o sistema de registro eletrônico de imóveis vai mudar essa noção, porque, a partir do momento que a gente receber um documento eletrônico, todo o processamento vai ser feito de forma eletrônica. E os registros também vão ser feitos de forma eletrônica, numa cadeia, numa rede blockchain, né? E aí, o que acontece? Um dos pressupostos para que isso funcione é a gente extrair a situação jurídica atualizada da matrícula. E, assim, às vezes, a gente tem matrículas longas, 1, 2, 3, 5, 10 páginas, atos já cancelados,
né, que não tem mais eficácia nenhuma no mundo, e está lá, vamos dizer, poluindo aquela matrícula. E aí, o que vai acontecer? O primeiro ato a ser feito vai ser estruturar a situação jurídica da matrícula, apenas o imóvel na condição atualizada, as partes proprietárias na condição atualizada, com o estado civil atualizado, se tem ônus, gravames, né? Então, é uma certidão limpa, vamos dizer assim, com aquilo que é útil para o usuário naquele momento. Feito isso, né, esse vai ser a base para a abertura da matrícula eletrônica. Então, essa situação jurídica atualizada, ela vai ser o primeiro ato do Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis. E como vai ser feito isso? Mais ou menos como foi feita a transição do sistema de transcrições para a matrícula, na medida do primeiro ato a ser praticado no novo sistema. Essa situação, pessoal, vai ser regulamentada pelo CNJ. Semana que vem, dia 4, eu tenho uma reunião no CNJ já para apresentar esse conceitual, porque isso, de fato, é uma questão que vai demandar provimentos, né? Mas mostrar para eles qual é o projeto, o que tem sido desenvolvido, né? E quais as etapas que a gente precisa seguir. Então, a situação jurídica, eu tenho lá uma matrícula longa, a IA vai rodar nela e já vai me sugerir, né, exatamente a situação jurídica atualizada em texto estruturado, cartório aprova, isso, então, vai para a formação da matrícula eletrônica e fica disponível para a certidão atualizada para o usuário. Então, esse é um segundo caso de uso, né, da IA. E a gente pensa, e a gente está com o projeto também, de fazer IA na qualificação. Foi dito aqui, a IA hoje tem um poder, uma capacidade de pegar dados e retornar, né? É quase uma cognição. Então, assim, até foi dito aqui, palavra, que há uma cognição da inteligência artificial, né? Ela vai pegar, vai ler o documento que chegou, o título, ela vai ler a situação jurídica atualizada da matrícula, e ela vai, então, nesse sentido, ajudar na qualificação. A gente chama aqui qualificação assistida, né? E como que é essa qualificação assistida? A inteligência artificial, ela usa bases e volumes de informações já existentes, com bases em comparações, é uma das funções dela, e dá uma resposta, né? Então, vamos imaginar aqui, concretamente, contratos de compra e venda. Contratos de compra e venda bancários com 15 páginas, né? Toda vez que chega aquele contrato, o nosso escrevente tem de correr o olho nele todo. Pode ter sido inserida uma cláusula, alterada uma cláusula, né? Excluída uma cláusula importante. Aí corre tudo. A inteligência artificial, a partir do momento que ela vai acumulando essa conferência, ela vai ter contratos validados e possíveis de comparação. Então, tem lá na base 100 contratos, 1000 contratos, que aquelas cláusulas já foram validadas por vários cartórios. Ela passa, então, a entender que aquela cláusula é correta. Se, de repente, no mesmo modelo de contrato, chega uma cláusula diferente, o que ela vai fazer? Opa, alerta, cláusula nova, o que eu faço aqui? Cuidado. Então, ela vai dar um aviso para que o registrador, ou escrevente, ou substituto, vá lá e verifique que a cláusula está ok? Tá ok, beleza. Um cartório validou, 2 validaram, 3 validaram. Na amostragem de validação, ela fala assim, opa, os cartórios validaram, essa cláusula é verdadeira. Passa a considerar a cláusula verdadeira. E assim sucessivamente. A cláusula excluída, a cláusula alterada, ela vai poder ser conferida, os contratos vão poder ser conferidos dessa forma, né? E um outro uso dela vai ser para ajudar na qualificação registral dos princípios, compatibilidade dos princípios registrais. Nós temos de observar, por exemplo, princípios da continuidade, especialidade objetiva, subjetiva, disponibilidade, territorialidade, né? A inteligência artificial, os prompts, né, Renato, treinados para isso, vai poder nos falar, opa, foi observada a continuidade?
o vendedor João, que está no título, é o vendedor João que está na matrícula? Se sim, ele validou para a gente. Se não, novo alerta, o oficial vai, então, ser alertado para verificar. Assim também com os requisitos registrais, né? É um contrato de compra e venda, tem de ter preço, parcelas, né? Vamos dizer que tem um financiamento, taxa de juros, requisitos obrigatórios. A inteligência artificial vai falar, existem esses requisitos? Sim. E ela poderia até falar mais, se for treinada para isso. Existem juros extorsivos? Né? Ela pode falar isso também. Então, assim, a infinidade aqui, pessoal, de inputs, né, da inteligência artificial e de respostas são inúmeros. E a ideia é que, com essa qualificação assistida, né, seja, na verdade, o Eduardo falou, agente. Né? Quando ele falava em agente de AI, eu estava aqui, sentado aqui, com a Denise, né, falando, opa, é isso então, nós podemos ter vários agentes de AI trabalhando no cartório. Até a gente brincou, né, Denise? Eu estava brincando com a Denise antes da apresentação do Eduardo, e ele falou assim, olha, eu me dupliquei aqui, né, fez aquele avatar e se tornou o Eduardo virtual. E eu estava falando exatamente com a Denise, ô Denise, eu preciso ser 2, porque eu não estou dando conta de tantas atividades nas reuniões, né? E agora já tem a solução, né? O Eduardo está aí, cadê o Eduardo? Saiu? Pois é, vou procurar o Eduardo, vou falar assim, faz 2 Fernandos aí para mim, né? O Fernando ONR, o Fernando Core Minas, o Fernando primeiro ofício de rede de imóveis, né? Então a gente vai se duplicando, triplicando, na medida que for necessário. Bom, outro caso de uso são os robôs pesquisadores, né, os que são assistentes virtuais para conferência automatizada também. É possível. A gente tem várias rotinas de conferência. Certidão estava válida ou não. O ITBI, alguns municípios pedem, exigem a conferência. O robô vai lá, bate na base e faz essa validação para a gente. Né? A gente ganha em rapidez. Isso, trabalho repetitivo, né? O Renato falou isso. Trabalho repetitivo que a gente pode realmente melhorar na nossa jornada no dia a dia. Geração de minutas. Olha aqui, daqueles dados, daquela qualificação que foi feita assistida, a inteligência artificial vai colocar as saídas, os arquivos de saída. O que vão ser esses arquivos de saída? Ela encontrou um erro naquela cláusula, ela já pode sugerir a nota devolutiva relativamente àquele item. Ela validou todas as cláusulas do contrato, validou todos os princípios registrais, beleza, ela pode apontar para a gente a minuta do ato registral a ser praticado. E aí basta o cartório ir lá, oficial, e aí eu falo que tem que ser oficial ou substituto, que é o responsável por isso. A inteligência artificial é apenas um meio, né? Ela não substitui a atividade do registrador de imóveis, então o registrador vai lá e valida isso. Ela é um agente que pode ajudar e facilitar muito o dia a dia. E um outro, né, aqui já para ir finalizando, o caso de uso também foi dito, a chatbot. Então, assim, no atendimento nosso, nós podemos ter atendimentos virtuais, agentes virtuais, tanto no site dos nossos cartórios. O ONR já está com um projeto desenvolvendo para atendimento dos usuários das plataformas. Então, essa inteligência artificial está sendo treinada com as respostas, com o volume de respostas já feitas. Então, ela sabe, ela tem bases comparativas. Ela está sendo treinada com os manuais de uso da plataforma, ela está sendo treinada com a legislação, né? E aí, a partir daí, numa linguagem que não parece robô, ela vai poder, né, a gente fala uma linguagem livre, de humano. Alguém chega lá, inteligência artificial, ou cartório X, queria saber quais são os documentos para registrar uma escritura de compra e venda. E ela vai, numa linguagem natural, responder. E foi mostrado aqui, às vezes você nem percebe se é uma inteligência artificial que está por trás. O intuito é esse mesmo.
Então, a gente fala que esse será um atendimento de nível 1 dos cartórios e das plataformas de registro de imóveis do ONR. Obviamente, atendimentos mais complexos, que demandam mais análise ou mais conhecimento, vão ser repassados para um humano, né, fazer o tratamento necessário. A Laura já está me olhando aqui, né? Sim. Já vou passar, estou encerrando. Um pouquinho, só um pouquinho do tempo, doutor. Sim. Quis trazer casos práticos mesmos, de aplicabilidade nos cartórios. Acho que todo mundo aqui enxergou, né, como isso pode ser útil para nós no dia a dia. Colegas de outra atribuição também já enxergaram e muitas vezes já tinham conhecimento, já tinham projetos nesse sentido. A gente fica aqui, então, à disposição. Mais uma vez, Rogério, obrigado. Fernanda, obrigado. Parabéns pela organização do evento, tá? 24º Congresso Nacional. Parabéns por todo o staff aí, pela organização. Muito obrigado. E esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Eduardo Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, você pode nos encontrar no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Te aguardo semana que vem na TV Justiça. Até lá!